Vocês são um sucesso. Estou devendo um lanche para vocês para de hoje, tá? Foi nada combinado, viu, gente? E nós sabemos que é tudo conduzido pelo Espírito. Viemos a cultuar a Ele, mas é tudo conduzido por Ele. Igual a Rita falou, tudo inspirado. Se no início teve alegria, no dízimo teve alegria, e essa música tem tudo a ver com o tema de hoje, né? Que nós estamos sendo bombardeados pela a negatividade do mundo. Se nós formos dar atenção para o que o mundo está falando, nós vamos viver engaiolado. Vamos viver engaiolado sem sair de dentro de casa, porque é só barbaridade. Mas nós temos o poder de mudar toda a palavra negativa que vier contra a gente. E não só contra a gente, mas contra a nossa família, contra os nossos irmãos. Estamos aqui para desfazer as obras de Satanás. E esse tema, coloque aí, Rayara, por favor. Fale o que você quer ver. E isso é agir em fé. Porque muitas vezes nós vamos olhar circunstâncias que é só você e Deus. E mais nada. Mas graças a Deus nós temos Deus, né? Se é você e Deus, está tudo resolvido. Se está só você e Deus, está tudo resolvido. Tudo vai dar certo. Mas o mundo está aí bombardeando todos os dias notícias, uma em cima da outra. Vai acontecer isso? Vai não. Estamos aqui. Ainda estamos aqui. E enquanto nós estivermos aqui, nós estaremos declarando ao contrário que o mundo mostra. Vamos declarar o contrário do que o mundo mostra. E o que nós queremos ver. Muitas pessoas vão pegar relatórios médicos e vão dizer: estou com câncer, tá? Não. Você vai ler Isaías 53:4. Já foi tudo resolvido. Você é curada e sarada. Você vai falar o contrário do que a pessoa está vendo. E da mesma forma somos nós. Tem dia que eu acordo 3 horas da manhã querendo ficar deitado. Mas tenho uma responsabilidade. Eu tenho um dever a cumprir, né? E muitas vezes o corpo vai pedir descanso, mas não. Esse corpo aqui, você tem que colocar ele para reagir mesmo e fazer o que ele não quer. E da mesma forma é com a palavra. Tem dia que o cara quer dormir o dia inteiro, não quer nem pegar a Bíblia para ler. Mas não, você tem que tirar o dia para meditar. A palavra de Deus diz que nós temos que meditar nela dia e noite, para que tudo que nós formos fazer vai sair bem feito. E da mesma forma, quando nós estamos nos alimentando, nos enchendo, Satanás vai vir com as setas erradas. Você vai falar a palavra, que a boca fala o que o coração está cheio. Pois medite nessa palavra, porque na hora que Satanás vier com a notícia errada para o seu lado, você vai ter a notícia certa para ele. Você vai ter a notícia certa para ele, o que vai acontecer. Lá em Gênesis, no início, nós vamos ver Deus dizendo: faça isso, disse isso, para depois ele ver. Ele falou, ele disse, haja luz. E o que ele viu? Houve luz. E da mesma forma, somos nós. Muitas pessoas podem até falar, mas é Deus que está falando isso. Mas abre lá para mim em Gênesis 1:26 para mim, Raera, por favor. Pode ser na área. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra.
Hoje o poder e a palavra está com quem? Com nós. Deus fez tudo lá no início, mas hoje somos nós. O que você está vendo? Ao contrário da palavra. Você está declarando o que o mundo está te mostrando, aquilo que a palavra está dizendo a seu respeito, ao respeito dos seus familiares. Porque família é uma família bendita do Senhor. E se é bendita, vamos estar todos juntos, todos unidos. Num só propósito, num só caminho. E vamos ver vários relatos, né? Na própria palavra de Deus, de pessoas, mesmo que eles, no Velho Testamento, que eles tinham aliança, a aliança antes da gente, nós vamos ver que eles não tinham esse entendimento que nós temos hoje. E mesmo assim eles passaram por coisas, e mesmo assim eles não arredaram da fé. Eu estava lendo lá em 2 Reis 4, a história daquela mulher rica, da Sunamita, né? Que o profeta Eliseu passava por aquela cidade todos os anos e ela chamava ele para tomar o café, comer um pão de queijo, igual nós fazemos, né? Nós gostamos de se reunir para estar comendo, fazendo churrasco. E da mesma forma essa mulher rica, aí começou a olhar, perceber ela até fala assim, esse homem de Deus. Ela viu que ele era um homem de Deus e falou para o marido, eles eram bem de posse. Vamos fazer aqui um quartinho puxadinho para ele, mas uma coisa bem feita, né? Com a cama, com a cômoda. E todos os anos que ele vinha, ele ficava hospedado na casa dessa mulher. E quando foi um dia, Eliseu falou para o seu ajudante, né? Vê o que ela está precisando. Aí, ela é uma mulher muito rica, não está precisando de nada, mas ele fala para ele assim, eu vejo que ela não tem filho. E ele fala para ela, no próximo ano, quando eu vier, você estará com o filho no braço. E isso aconteceu. E um certo dia, o pai dessa criança pegou ela e levou para o campo para trabalhar, e o menino sentiu uma dor de cabeça. E o pai pegou um dos servos e falou, leva para casa, porque ele não está bem. Chegando lá, a mãe pegou o menino no colo, por volta de meio-dia o menino veio a falecer. Agora vamos aqui, esse versículo aqui que eu acho o máximo. Na King James, 2 Reis 4, versículo 22, Rayara. Amém? Então mandou chamar o marido e suplicou-lhe, manda-me, pois, um dos servos com uma jumenta, vou depressa à casa do homem de Deus e volto logo. Olha no versículo 23. Indagou-lhe o marido, por que vais-te com ele hoje ainda? Não é Neumêmia, dia de lua nova, era um costume que eles tinham. E nem sábado, mas ela, despedindo-se, lhe disse, fica em paz. Fica em paz aqui está dizendo, está tudo bem. Eu vou ler em outra versão aqui, só esse 23, na Bíblia Expositor, para você ver o que ela diz. Versículo 23. E ela disse, para que tens que ir a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela respondeu, tudo está bem, mas ela estava com o filho morto. Ela estava com o filho morto, mas ela falou para o marido, está tudo bem. Aí muitas vezes, muitas pessoas vão ver e falar assim, mas ela deveria ter falado para o marido. A fé do marido, será que estava igual a dela? Porque muitas vezes, você vai procurar uma pessoa que está com a fé igual a sua ou maior, para poder resolver essa situação sua. Ou então vai ser você e Deus. Mas olha só o comentário dessa Bíblia, o que diz aqui. Ó.
A propósito, o pai não sabia que o menino tinha morrido. Pelo fato dela não dizer nada ao marido, demonstra que ela acreditou que o menino seria ressuscitado dentre os mortos. Ela sabia quem é que ela tinha que procurar para poder resolver o problema do filho dela. E ela foi atrás do Eliseu. Chegando lá, Eliseu viu de longe, mandou o servo ir ao encontro dela. E quando o servo pergunta para ela, como é que vai seu marido, você e seu filho? Ela fala, está tudo bem. Ela não mudou a declaração dela. Ela, em momento nenhum, ela falou que o filho estava morto. Você não vê relato dela falando na Bíblia aqui que o filho estava morto. E Eliseu percebeu, falou, tem alguma coisa acontecendo. Falou para o servo, vá e vê o que está acontecendo. E chegou lá, ele viu o menino morto. E Eliseu foi ao encontro do menino morto e acabou, que a gente sabemos o restante da história, que o menino foi ressuscitado. Mas essa mulher, mesmo com todo o problema, toda a negatividade em cima dela, toda a carga contrária, ela não se apartou da fé. Em momento nenhum ela declarou que o filho dela estava morto, porque ela sabia que o Deus que deu o filho para ela era o mesmo que poderia fazer ele ressuscitar. E foi o que aconteceu. E hoje estamos aqui, por quê? Para estarmos declarando, aprendendo sobre essa palavra mesmo. Porque o dia é desafiador para nós. Da hora que nós acordamos até a hora que a gente dormimos, vai acontecer várias coisas contrárias. Vão acontecer. Porque Jesus já nos advertiu isso, já nos falou que ia acontecer. Mas nós estamos aqui para poder estar declarando ao contrário do mundo. É criança que pode aparecer com alguma enfermidade? Você vai sair do fato que ele está doente? Não, mas você vai declarar que a cura está sobre ele. Agindo em fé. Agindo em fé. Eu vou falar um pouquinho de mim, né? Mas eu sou suspeito eu falar de mim. Mas coisas que aconteceram no passado mesmo. E por conta de declarações que eu fiz no passado, hoje eu estou colhendo elas. Fiz o remo em 2019, terminei em 2020. E mesmo com toda dificuldade de estar começando tudo, mudando de religião, porque eu me converti no final de 2017, então era tudo novo para mim. E eu comecei a agarrar essa palavra. E vi o povo do rema falando, fala isso, né? Ensinando os professores, um casal lindo ali, que nossos professores, é o melhor professor do rema para mim, que nos ajudou muito e nos ajuda até hoje, nos ensina, nos fala como se comportar, como falar, como chegar. E isso eu fui trazendo a verdade para dentro de mim. E quanto mais eu me enchia, mais coisas eu falava. Quem ainda não assiste a ministração da Lorena, ela vai contar sobre isso. Eu chegava em casa rindo, e ela não gostava, ela detestava, e não queria ficar perto de mim. Mas por conta de uma circunstância que estava acontecendo na vida dela, passageira, e por conta de uma decisão que eu tomei, de não arredar o pé, e nem se apartar da palavra, as coisas mudaram. A declaração contrária do que o mundo está mostrando. Porque o mundo está mostrando, fulano está com depressão, tá não, ela está correndo, vai correr a carreira. Vamos declarar o contrário, vamos falar o que vamos querer ver, não o que o mundo está mostrando. Porque o mundo já é de Satanás. Né? E como nós sabemos que na palavra de Deus, a palavra de Deus vai dizer que palavras são como sementes. Se você falar alguma coisa que está desacordo à palavra, você vai ter que colher ela. Então, nós temos 2 ouvidos e 1 boca. A fé vem pelo ouvir, ouvir, ouvir. E a boca mais próxima é a nossa. Quanto mais nós falamos das verdades, mais nós vamos nos encher. Não vamos ficar dispersos.
por conta de distrações, porque o mundo aí vai te oferecer várias distrações. É uma Netflix, é uma internet, né? É jogo de futebol, é não sei mais o que, um monte de coisa. E se a pessoa cair e sentar no sofá mesmo e não se ficar ligado mesmo, ele não vai levantar do sofá, porque é cada programa um atrás do outro. Mas a palavra de Deus não diz isso para a gente fazer isso. Ela fala, medite nessa palavra dia e noite. Medite nela dia e noite. Você vai tirar um tempo para a família, ver um filme? Vai. Aliás, nós fomos no cinema segunda-feira, vemos aquele filme, o Grito da Liberdade, alguma coisa assim, O Som da Liberdade. Top o filme, viu? Muito bom, muito bacana mesmo. Um filme bom aí, ó, para a família cristã assistir, né? Então, ó, hashtag fica a dica. E nós vamos ter tempo para a família. Mas você tem que ter o seu tempo diário, a sua meditação diária, a sua comunhão com Deus. E nós vamos ver essa mulher que não falou o que ela estava vendo, ela falou o que ela queria ver. Ela não declarou o filho morto, ela declarou que o filho ia ressuscitar. E aconteceu. E nós vamos ver uma história que eu acho muito bacana mesmo, é a história de Davi. Porque ele em momento nenhum chamou o gigante de gigante. E até que ele matasse aquele gigante, ele falou um monte de coisa antes de acontecer. Hoje eu vou cortar sua cabeça, eu vou dar sua carne para os urubu. E em momento nenhum ele chamou de gigante e não se amedrontou. E nós vemos hoje muitas pessoas, igual aquele exército de Saul. O gigante nenhuma hora atacou o exército, só jogando palavras contrárias. E tem muita gente hoje se baseando em gigantes como relatórios médicos, dívidas, e não estão tendo coragem de enfrentar os seus gigantes. Mas nós estamos aqui, vamos ajudar essas pessoas, vamos levar a palavra do Senhor para eles, porque da mesma forma que em 2019 eu não conhecia essa palavra, eu não sabia o que fazer, mas depois que eu vi a palavra revelada, verdadeiramente a minha vida mudou. E quando a vida sua muda, não é só sua vida, é tudo ao redor. Tudo ao redor são as sementes, as palavras que você está declarando que vai surgir efeito. As pessoas vão ver a mudança em você. E quando isso acontecer, dê glória a Deus. Não se encha de ego, porque o ego mata. Não é a força do seu braço, é a palavra do Senhor que está contigo. Então cuide bem dela, vamos fazer da forma certa, vamos declarar ela de forma correta. Hoje nós temos uma nova aliança. Davi e aquela mulher não tinham essa nova aliança, eles tinham uma aliança, mas não era igual a nossa hoje. E hoje nós podemos entrar no nosso quarto, ter um tete-a-tete com o papai, e papai, vamos resolver embora. Espera um pouquinho da resposta, que ele vai te passar toda a instrução, igual ele passou para Noé. Tamanho do barco, altura, fundura, da mesma forma ele vai falar para você. Da mesma forma ele vai falar para você. Vai fazer assim que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E uma convicção comigo, que quando eu saio de casa, eu já saio declarando como é que vai ser meu dia, e pode até não acontecer, mas eu declarei. Mas por conta que eu declarei, poderia vir uma enxurrada, uma avalanche de coisa negativa. Mas por conta da minha declaração, eu nem sei se vinha. Mas graças a Deus. Por conta da palavra declarada. E sabemos que isso muda vidas,
alcança outras pessoas por sua vida. Nós temos essa convicção. Está ali uma moça ali a Sara. Por conta de uma instrução que o Espírito Santo falou, vá lá naquela farmácia. Tem uma farmácia do lado da minha casa. E eu ia comprar um negócio, não era nem remédio, alguma coisa, não lembro. Eu falei, tá, vou obedecer. Deus está mandando eu ir lá, vou. E a instrução era o quê? Era levar a palavra para ela. Onde ela está aqui hoje. Ouvindo. E a palavra nós sabemos. A palavra de Deus é como semente. Uma hora a semente vai brotar. Vai brotar. E quando ela brotar, nós sabemos que é igual a dinamite. Quando a semente morre, a produção é grande, né, pastor Cristóvão? Porque da mesma forma que um produtor planta uma semente de milho, ou qualquer tipo de semente, ela vai produzir aquilo que você plantou. E a palavra não é diferente. A palavra de Deus vai dizer que o semeador saiu a semear. Mas ele estava falando de semente, mas era da palavra de Deus. E quais os corações que vão receber a semente? Né? Nós temos um coração que vai receber a palavra e ela vai produzir. E como no natural que nós plantamos um pé de cheiro verde, uma semente de cheiro verde mesmo, você amassa ela para poder ela nascer. E ela vai dar o quê? Cheiro verde, coentro. E sua palavra, vamos declarar coisas boas, para que venha produzir coisas boas. E da mesma forma que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a incredulidade também vem. Porque se nós começarmos a dar ouvido demais ao que o mundo está mostrando, daqui a pouco nós estamos falando igual ao mundo. Então nós temos que se blindar mesmo nessa situação. Temos que filtrar todas as coisas que nós ouvimos. Nosso ouvido é como um filtro. Meu avô falava uma coisa e eu trago isso até hoje porque foi um ensinamento que nem quando eu era cristão eu usava e dava certo. Se você ouvir 10 palavras no dia, se você aproveitar 7, as outras 3 você joga fora, 7 você aproveita. Da mesma forma somos nós podemos filtrar o que é que nós vamos ver. E quando nós começarmos a fazer isso, o olho ele é biônico. Na hora que ele vê aquilo lá, ele vai falar, opa, aquilo lá não é bom que se veja não. Vamos nos precaver aqui, não vamos olhar aquilo ali não. Porque quando você abre a internet, rapaz, vem um monte de coisa. Coisas boas, coisas erradas, mas a maioria são erradas. Nós viajamos e até a gente estava comentando. Por que quando a gente pensa em alguma coisa ou comenta, que a gente abre a internet e está lá, coisa que você estava pensando ou mesmo falou, mas você não digitou nada. E aí? O que você está pensando? O que nós estamos pensando? Para agir de qualquer jeito? Não. Nós vamos pensar na palavra. Vamos pensar na palavra e agir como a palavra mesmo diz que nós temos que agir, corretamente. Tem vários versículos dizendo que o justo viverá pela fé. Nós sabemos disso. Só que lá em 2 Coríntios 5:7 vai dizer, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós vamos falar o que nós queremos, não o que nós vemos. Esse versículo eu gosto de ler ele, porque eu trabalho no comércio e muitas vezes o comércio ele varia muito. Varia muito. Eu pego esse versículo, rapaz, eu não vou falar o que eu estou vendo, mas sim o que eu quero. E tudo muda. Muitas pessoas chegam para mim na feira e falam, o comércio hoje está parado. Eu falo, rapaz, para mim aqui está ótimo. E os caras pegam e falam bem assim, rapaz, tu não reclama de nada, para quê? Aí olha só um exemplo. Teve um cara, ele é cliente nosso, e chegou e bravo, e reclamando, parece que não tinha vendido o que ele esperava que tinha vendido.
E ele chegou bravo, não tinha 4h30 da manhã. Era Ivan o nome dele. E ele bravo. E eu deixei ele falar. Quando ele terminou, eu falei, Ivan, ó. Aí ele, que é isso? Eu falei, ó, de graça, cara. O oxigênio aí de graça. E ele, ó. Passou uma semana, ele veio e comprou caladinho. Passou outra, veio e comprou caladinho. Na 4ª semana ele falou, rapaz, aquele dia que você fez assim, eu cheguei em casa bravo contigo. Eu falei, mas por quê? Porque eu estava reclamando e você fez eu meditar no que eu estava falando. Nós temos tudo aí de graça. O sol vem para todos, o ar é para todos. E ele falou, depois daquele dia eu comecei a analisar o que você fez, um gesto só. E eu mudei, parei de reclamar. As coisas mudaram dentro do meu mercado. Isso foi ele falando para mim. E eu não falei nada para ele. Eu só fiz um gesto. E dessa mesma forma, o que Satanás vai te mostrar? Você às vezes vai fazer só um gesto. Vai mudar ali, tudo ali. Porque Satanás, quando ele joga a seta, que se você faz cara de jumento, ele vibra. Olha, ganhei. Quando ele jogar a seta, abre o sorrisão, que aí ele vai ficar mais endiabado ainda. Porque quando você não demonstra o que ele quer que você veja, ele não vai ficar quieto. Mas ele vai ver, ali não teve jeito, eu vou procurar outro. E é dessa forma que nós estamos vivendo. Nosso ministério fala o quê? Vivemos por fé. Muitos nos procuram, você é de qual igreja? Verbo da Vida. Aquele povo só fala de fé, só fala de prosperidade, só fala que é curado. Falei, nós somos isso tudo aí. Nós somos só isso daí. E esse cara, ele começou a frequentar mais a pedra lá, né? Lá a empresa. E eu acho engraçado que isso tem uns 8 meses que aconteceu. E há um mês atrás ele falou, me converti. Por conta de um gesto. Por conta do gesto seu, correto, você vai alcançar pessoas. Você vai mostrar quem é Deus na sua vida. Você vai mostrar para ele quem é Deus na sua vida. Através de você eles vão ver Deus. E se você começar a fazer declarações erradas, não vai surtir efeito. Porque a pessoa, eu vou encostar naquele fulano lá, não, só reclama, só fala coisa que não deve. E a palavra de Deus, ela é muito séria. Nós temos vários exemplos de pessoas que passaram por circunstâncias, escreveram livros, passaram 10 anos escrevendo um livro, e a gente tem um livro ali que resolve a nossa situação em menos de 40 minutos. Conhecemos vários ministros, vários testemunhos que eles falam que pessoas que, por conta de enfermidade, se afastaram até do ministério. Mas para quê? Não para largar de mão, para se encher de versículos que vai dizer que ele é curado, que ele é sarado, que isso, aquilo, outro. E quando acontece que ele se encher mesmo, a cura vai se manifestar, porque ele vai estar cheio. E eu vou falar desses 3 livros aqui. Esses 3 livros aqui, colocou em Raia. Ele me ajudou e me ajuda muito. Esses livros têm declarações no final dos livros que são poderosas. Porque eu não tinha o entendimento dessa palavra. Eu não sabia nem como procurar na palavra. E isso aqui me ajudou muito. Tem uma declaração que nós fazemos diariamente para a Rayane, que está nesse daqui, ó. Nesse livreto, bem aqui, ó. Você lê em meia hora, devagar ainda. E a declaração fala bem assim: Tu me deste vida abundante, recebo essa vida através da Tua palavra, e ela flui para cada órgão do meu corpo, trazendo cura e saúde.
Sabe onde está isso? Lá em João 10:10. Isso é Jesus falando que quem veio para roubar, matar, destruir foi Satanás. Esse versículo eu tirei ele para mim. Porque quando coisas erradas acontece não, mostra ao contrário para mim, na mesma da hora. Eu falei, epa, Jesus me deu vida e vida em abundância, ela está comigo. Satanás, tu pode mostrar o que tu quiser, tu já é derrotado. Porque Jesus já trouxe a vida em abundância para nós. E na área financeira, da mesma forma. Temos esse livreto aqui. Ó. Temos declarações poderosas aqui. Charles Capps conta uma história, não sei em qual livro que ele conta, que esse autor desses livros aqui, que ele estava endividado até a terceira geração dele ainda. Se vendesse tudo, não pagaria. E ele tinha 3 ou 4 propriedades para vender. E ele pegou um livro do Kenneth Hagin e leu. Ele falou, rapaz, eu estou falando tudo errado. Falando tudo errado. Aí ele disse que chegou em casa, a filha dele era pequena, só tinha ela em casa. E ele pegou, amontoou aquele monte de boleto, de dívida no chão da sala e chamou ela. Chamou a filha, vamos orar aqui comigo. Só para você concordar, viu? Falou para a menina, a criança. E ele falou, eu declaro, vocês paguem, não sei o quê. E falou da dívida. Tá feito. Aí a menina disse que ele pegou ela, botou dentro do carro, parou de frente da propriedade, abriu a janela, nem desceu. Eu lhe declaro vendida, em nome de Jesus. Vai vir pessoas interessadas em vocês. Você vai ser uma bênção para essas pessoas. E a declaração, no primeiro dia não aconteceu nada, no outro também não, e todo dia ele ia lá e fazia a mesma coisa. Isso foi a filha dele contando. E quando foi um certo dia, chegou uma pessoa e comprou a propriedade. O que aconteceu? Todas as dívidas foram pagas, porque ele não quis saber. Ele não abriu mão do que ele estava declarando. O que a mulher rica fez? Não abriu mão do que ela queria ver, que era o filho vivo de novo. Do mesmo jeito, esse autor aqui, é poderoso esse livro deles aqui, ele tem vários livros. E a palavra de Deus, eles nos chamam de próspero. Nós somos prósperos, nós somos ricos. Lá em 2 Coríntios 8:9, abre para mim, por favor, Rayara. Vocês sabem como o nosso Senhor Jesus era cheio de graça, embora fosse tão rico, ele se fez tão pobre para ajudá-los e de tal maneira que tornasse pobre, vocês se tornassem muitos ricos. E tem muita gente se achando pobre, sendo que Jesus já fez o que tinha de fazer e nos enriqueceu. Nos deu vida em abundância. A abundância do Senhor. E tem muita gente retendo riquezas para eles próprios, por egoísmo, por não conhecer a palavra. E nós sabemos que quando essas riquezas chegam nas nossas vidas, não é para nós, é para o próximo, é para o reino. Eu declaro na minha vida todos os dias, milhões chegando, minhas contas pagas, dinheiro sobrando. Mas não somente para o nosso sobreviver, mas também para estar alcançando pessoas. Porque da mesma forma que Jesus tinha aquelas mulheres que sustentavam o seu ministério, hoje somos nós. Hoje somos nós. E declarações, quando você está com saúde, quando está com dinheiro no bolso, é fácil fazer. Mas tem pessoas que estão precisando da sua ajuda. De estar pegando junto com ela, declarando junto com ela uma cura, uma circunstância. Eu sou doação social. Muitas vezes vamos levar cestas básicas para as pessoas e elas só estão olhando para o alimento.
Mas a fonte não é o alimento. A fonte nós temos que saber que é o Senhor. Quando nós temos essa convicção de que o Senhor é a nossa fonte, tudo vai bem. Tudo vai bem. Pode estar faltando, pode estar arrancando a unha do pé, doendo, mas vai tudo bem. Porque nós sabemos que a nossa fonte é o Senhor. Amém? E tem outro livro. Esse livro aqui, eu nem terminei de ler ele ainda, faltam poucas páginas, mas ele é uma bênção esse livro aqui. A língua, uma força criativa. Tem praticamente esses 3 livros aqui. Está aqui mais um pouco ainda. Quem não está sabendo declarar, falar declarações do Senhor, compre esses livros. Quando vocês começarem a absorver. É igual aquela esponja de cozinha, né? Você enche ela d'água, quando você aperta, vai água para todo lado. Nós somos igual a esponja, mas cheia da palavra. Vai sair palavra para todo lado. E hoje nós temos o poder de estar mudando circunstâncias. Tem muita gente se escondendo de trás de relatórios médicos. Você vai no supermercado, numa fila de supermercado ou de banco, os mais assuntos diversos que você vai ouvir. Mas esse dia eu estava no banco e tinha 2 senhoras conversando. E eu ia falar e o Espírito Santo, você fica calado aí. E elas falando. Fulana está com isso, fulano está com aquilo, e a outra mulher, e a outra fulana que está com isso, só aumentando os negócios, né? Falei, rapaz, eu vou ficar calado com isso não, Espírito Santo. Tu fica quieto. Tu fica quieto. Eu falei, rapaz, um negócio desse, um bombardeio, o povo reclamando da fila. Aí começa já todo mundo, né? Um monte de gente. Aí chegou em mim, tinha um monte para trás, aí me parou. Eu falei, o Espírito Santo mandou calar a boca. Daqui a pouco chega o marido de uma delas e deu uma bronca nela. Falei, agora eu entendi por que o Espírito Santo mandou para não falar nada. Ele falou dessa forma: você fica declarando o que os outros estão te falando, não sabe nem o que está acontecendo. É melhor você ficar com a sua boca calada do que você estar matando os outros. O marido falou dessa forma para ela. E eu não sei o que ele era não, mas que eu falei, rapaz, então o que eu ia falar para ela era mais brando, né? Mas o Espírito Santo pediu que eu ficasse quieto. E as instruções vão chegar. Vão chegar. Sabemos que nós estamos aqui para desfazer as obras de Satanás, né? Eu gosto muito de falar do Senhor mesmo, lá na feira. Aonde a gente trabalha, Deus vai te usar onde você está. Não é onde você quer, não. Porque muitas vezes nós queremos aonde? Não, vamos lá para o shopping, o ar-condicionado, o povo tudo limpinho, vamos lá falar do Senhor lá. Não, você vai ser usado onde você estiver. E pessoas chegam na feira falando de alguma coisa contrária, eu falo, é assim. Mostra até na palavra. São 2 irmãs. Elas têm uma barraquinha. E ela chegou falando, rapaz, eu não dou conta de ler a Bíblia e de entender a Bíblia. Aí eu estava com um livreto do Kenneth Hagin dentro da gaveta. Sempre eu gosto de ter um livro desses pequenos mesmo. Um momento assim para você estar lendo uma palavra rápida. E falei, toma, leva esse livro aqui para você. O poder criativo de falar alguma coisa assim. Eu não lembro o título dele. E depois ela voltou e falou, aquele livro é da onde? Não, que ele fala tão diferente da palavra, né? A gente lê o livro e entende. Pois é. Agora você está entendendo, né? Aí ela, não é porque eu leio a Bíblia. Eu falei, a Bíblia não é para ler, não.
A Bíblia você tem que meditar nela. Quando você começa a meditar nela, a revelação vai chegar. A instrução vai chegar. Passamos por versículos bíblicos diariamente, mas todos os dias, quando você medita a palavra, ela vai vir com a revelação diferente. Para aquele dia, para aquela ocasião que você está vendo. E somos nós. O que é que você está vendo? O que o mundo está te mostrando? E o que você quer ver? Está aqui, ó. Essa cadeira aqui é passageira, nós sabemos. Sabemos, a declaração é diária na vida dela. É diária, porque nós sabemos. E uma coisa importante aqui, ó. Os médicos dizem que ela não escuta e nem enxerga. Eu digo ao contrário. Porque se eu chego na minha casa e se eu faço, ela já me procura. Então ela escuta. Então, se ela está aqui, ela está se enchendo. Essa menina, quando ela começar a correr aqui dentro, vai sair palavra, eu acho que ela vai xingar Satanás de tudo quanto é nome. Por ter segurado ela tanto tempo nessa cadeirinha. Mas nós sabemos que ela está ouvindo, uma hora a palavra dentro dela vai, ó, a dinamite. Uma dinamite, ó, explodindo. Explodindo, porque nós somos dessa forma. Satanás pode mostrar coisas ao contrário para você. Mas você fale para ele, ei, tu já é perdedor, cara. Tá chegando o teu fim. E nós vamos reinar em vida. Reinar em vida, porque o Senhor é maravilhoso, é bondoso, é galardoador para aqueles que o amam. E nós sabemos que estamos aqui para mudar essas adversidades. Você vai andar o dia inteiro, vai tropeçar, bate a poeira, levanta e rindo, sorrindo. Porque quando você tiver isso dentro de você, quem você é mesmo, o que você pode, o que você tem, pode vir Satanás de todo tamanho, né, pastor Cristóvão? Esse nosso ministério, gente, é uma bênção. Sou muito grato a ele. Primeiro a Deus. Depois desse ministério, porque ele nos mostra como você deve ir, e não é de qualquer jeito, não é de qualquer jeito. A palavra do Senhor diz que nós temos que ter essa palavra mesmo guardada no nosso coração, e sabemos que temos que blindar a nossa mente. Guarde o coração e blinde a sua mente, que vai estar tudo certo. Amém, irmãos? Essa foi a palavra que o Senhor trouxe para nós. Olá, tudo bem? Graça e paz. Que bom que você ficou conosco até o fim dessa mensagem. E eu tenho um convite para te fazer. Deus tem um presente para você. Se você ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e queira fazer isso agora, repita essa oração comigo. Deus, eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida e eu creio que sou salvo. Se você fez essa oração comigo, nós queremos te conhecer. Clica no link logo abaixo da descrição deste vídeo, responda ao questionário e seja muito bem-vindo à família de Deus. Prospere e avance!